Ora, boa noite. Boa Estamos a noite. fazer o nosso direto, portanto, Boa uma noite. novidade para todos nós, não é? Antes de mais, agradecer então a presença do Paulo Martins, do Tiago Correia e do Jardel para debatermos aqui aquilo que vai ser as dúvidas que existem sobre o campeonato distrital da segunda Divisão. Toda a gente sabe que nesta altura decorre o impasse e ninguém sabe o que vai acontecer, fala-se muito, mas não há certezas sobre aquilo que realmente vai acontecer. Mas antes de falarmos propriamente nisso, importa falar também, talvez, do atual momento de quarentena, não é? Toda a gente sabe que o momento não é o melhor, pelas razões sebejamente conhecidas, não é? E então a pergunta que se impõe é esta: como têm passado, portanto, estes momentos de quarentena? E tendo em conta que a classificação nesta altura do campeonato é o Águas de Moura que está em primeiro, o Seixal em segundo e o ADQC em terceiro, vamos por esta ordem então falar, neste caso, vamos então começar pelo Paulo Martins. Paulo, estes dias de quarentena têm sido difíceis para ti? Para mim, tudo boa noite. Quero-te agradecer pessoalmente por esta dinâmica que estás a fazer num momento difícil das nossas vidas e de relembrar que eu não te conheço de hoje, já te conheço há mais de 20 anos quando fui estive no projeto do Amora, e foi aí onde nós conhecemos. E dar-te os parabéns por esta dinâmica, por falarmos de futebol. Já estamos com saudades, todos com saudades do futebol ao fim de semana. E também gostaria de agradecer também, deixar uma palavra aos profissionais de saúde, a toda a gente que trabalha na distribuição, porque se não fossem eles nós poderíamos estar muito pior ainda, e às forças de segurança pública, porque e a todos os portugueses que ficam em casa, porque infelizmente ainda continuamos a ver situações onde não respeitamos muito isso. E do encontro à tua pergunta, que foi como é que estamos a passar este momento de quarentena. Olha, eu respeitei logo, a partir do momento que foi dada a ordem para terminar os jogos, para não haver mais jogos. Nessa quinta-feira já não saí de casa. Fiquei em casa os dias todos. Infelizmente, tive uma pessoa de família muito querida, a minha sogra, que faleceu. Felizmente não teve nada a ver com o Covid, mas não é fácil todo este processo do velório, o acompanhamento do corpo, a chegada da polícia para levantar o corpo. Portanto, foi uma situação chata, muito difícil e ainda estamos a ultrapassar, mas também nos faz falta o futebol, e acho que nós estamos a passar por uma situação que ninguém queria, mas que temos que ultrapassar. Somos fortes, somos portugueses, estamos a dar o exemplo, finalmente estamos a dar um exemplo àquilo que é a nível europeu e mundial. E o dia da manhã estamos cá para sair à rua e para continuar a fazer a nossa vida. Neste momento é ficar em casa. Muito bem, nesta altura perdemos o contacto com o Jardel, mas certamente daqui a pouco ele vai estar novamente connosco. Tiago, falo então agora, portanto, contigo. Naturalmente que a pergunta é a mesma: como é que tens passado, portanto, estes momentos de quarentena? Em primeiro lugar, desejar os meus sentimentos ao Paulo, pelo familiar que perdeu. Um, Nós já fomos colegas de equipa no Seixal, portanto também é bom conviver e voltar a conviver com colegas conhecidos e do futebol. Quanto ao momento de quarentena, assim, a minha atividade profissional é professor, portanto também parei no momento em que as escolas pararam, e tenho estado a trabalhar por casa, a tentar que o ensino vá chegando aos alunos. Estamos todos ainda numa fase de aprendizagem também nesta situação, é novo para toda a gente, mas vamos fazendo o que podemos. Tenho estado por casa, também só saio em situações essenciais, quando se for para comprar comida ou coisas do género. De resto, tenho estado por casa com a família,
e vamos tentando cumprir a quarentena como nos é pedido, e temos que ter sentido de responsabilidade todos, porque estão-se a falar de vidas, e é o que é dos outros, é a nossa, é dos nossos, é dos outros, portanto tudo conta, nós temos que ser responsáveis, e eu estou a fazer a minha parte, como a grande maioria dos portugueses também está a fazer, mas tem sido assim, a descobrir situações novas no trabalho, através das plataformas também para chegar às escolas, aos alunos, é uma novidade, vamos ver, está a correr bem, mas já com saudades de voltar também ao ativo, mas é assim. Exatamente, é isso. Bom, já temos o Jardel de novo connosco. Jardel, então vamos já saber, no teu caso, como é que têm sido estes dias de quarentena. Boa noite, Supina, e mais uma vez boa noite ao Paulo e ao Tiago. Estava aqui com algumas dificuldades aqui com a internet, mas parece-me que agora está tudo operacional. Tudo ok. Ainda bem. Bom, em relação aqui à quarentena e neste momento aquilo que todos vivemos, algo que nunca vivemos, na verdade, e que nós estávamos habituados, eu tenho continuado um pouco a fazer o meu trabalho dentro do possível. Neste momento trabalho a partir da empresa, digamos assim, por norma seria um comercial constantemente na rua. Neste momento estou na empresa, mais a nível de fazer, por exemplo, e-mails e um bocadinho as vendas a partir do telefone e não tanto na rua. Acabo, evidentemente, também por acabar por andar na rua, um bocadinho fazendo distribuição também dos nossos materiais, a nível de materiais de embalagem, e porque somos quase que obrigados a rolar um bocadinho também para que o nosso país também não pare, porque temos muitos bens essenciais que acabam por fazer falta e acabamos por ter que estar um bocadinho ativos. Mas dentro do possível, como é óbvio, temos sempre as nossas normas de segurança para nos defendermos a nós, como é óbvio, e defendermos, claro, também os nossos clientes, para que corra tudo bem, e porque sabemos que nesta fase, como o Tiago estava a dizer, isto é novidade para todos e temos que rapidamente nos adaptar a isto. Esperemos que não por muito tempo, como é óbvio, não é? Mas neste momento é uma nova realidade que temos que viver com ela, é mesmo assim. E que nós vamos querer que passe depressa, não é? Para voltar à atividade normal, todos nós, evidentemente. Bom, então, sendo assim, vamos agora partir para outra questão. Portanto, a pergunta agora é esta: tem mantido algum contacto com os jogadores ou estabelecido algum plano de treino para os manter minimamente preparados, em boas condições, para o recomeço do campeonato, se ele vier a acontecer? Paulo, começo por ti. Olha, Pina, quando surgiu esta situação, ficámos todos bastante apreensivos, e aquilo que foi dito aos jogadores foi: olha, a partir de hoje não há treinos, quem puder, derivado ao trabalho, quem puder, vão fazer umas corridinhas, vai-se manter ativo, porque não sabemos o que é que isto vai dar. Obviamente que estamos a falar da segunda distrital, não é? E todos nós temos as nossas dificuldades, e os jogadores também têm medo, os jogadores também não sabiam bem o que é que isto ia dar, como nós, e a partir do momento, penso eu, que eu falo com os meus jogadores pelo grupo do WhatsApp, e já telefonei a alguns, e aquilo que eu vejo é que os jogadores, em relação às decisões que vêm aí, do que preocupados em treinar e ir para a rua. Primeiro porque têm a sua atividade e preferem, se calhar, descansar do que ir treinar. E agressivos por aquilo pelas decisões que sai para o jardim, para ir correr. Isso é importante, porque, como eu disse, o futebol não acaba aqui. Exatamente. E no caso do Seixal, Tiago, como é que tem sido? Pronto, a nossa situação também, chegámos àquele dia em que tudo parou, não é? Em que tivemos que, penso que foi numa quinta-feira, se não me engano, como o Paulo disse, as escolas já tinham terminado, se não estou em erro, na segunda-feira, não me lembro agora bem, mas sim, depois nós tentámos, da nossa parte, a equipa técnica, tentámos, ou fizemos chegar um plano de treinos aos nossos jogadores, sim,
Mas é um plano feito para um tempo indeterminado, que nenhum de nós sabia o que é que ia acontecer ou quanto tempo iríamos estar nesta situação. Aqui. Não. O Carrilho a meter-se aí. Ah, não, o Pedro Barros a meter-se com o Carrilho, não é? O banana. Banana. Pronto, como eu estava a dizer, enviámos um plano, como é lógico, aos jogadores, mas agora já passou tanto tempo que eu acredito que eles não temos nenhuma forma de. É a confiança, a forma que temos de saber se eles estão a fazer é a confiança, mas também com o tempo o tempo que vai passando, o plano que eles vão tendo acaba por ser um plano natural para qualquer pessoa, para manter uma atividade física regular, fazê-la todos os dias, nada mais do que isso, porque já vamos em tantos dias parados que se isto porventura começasse, iríamos ter que fazer um trabalho de novo, quer dizer, um mini recomeço, vá, porque é assim mesmo, mas sim, passámos um plano aos jogadores para eles fazerem dentro das suas possibilidades, só que já passou muito tempo. Exato. E resta saber também se eles cumprem ou não esse plano, não é? Sim, nós partimos do princípio, e é o que eu estava a dizer, não somos profissionais, não temos forma de aferir isso. Aquilo que nós temos, que não é nenhuma ferramenta, é a tal confiança, é passar aos jogadores a importância deles fazerem a atividade. Não é para mim, não é para o Jardel, não é para o Paulo, é para eles, é para quem faz, para eles se manterem ativos, porque não é só o recomeço desta época, mas o início da próxima época. Uma coisa é nós continuarmos ativos e fazermos atividade todos os dias, mesmo que moderada, e começar uma época em setembro, e outra coisa é não fazermos nada desde março e iniciar a mesma época em setembro. Portanto, isso depois pode ter consequências mais graves para quem estiver parado. Portanto, é uma questão de confiança, isso aí não há como controlar. Nem acho que nos preocupa assim tanto quanto isso, porque estamos a viver uma situação bem mais grave do que aquilo que nós pensaríamos inicialmente. Claro, sem dúvida. Jardel, e no caso da ADQC? É a DQC, né? Obviamente, tal e qual como não só a equipa do Paulo ou do Tiago, todas as equipas pararam, naquela quinta-feira, acabámos por não traçar nenhum plano individual para os jogadores, porque de certa forma também queríamos acreditar que fosse apenas uma coisa temporária, digamos 2, 3 semanas. A partir do momento em que percebemos um bocadinho mais a realidade e digamos, a distância que íamos estar de voltar a competir, preocupámos-nos apenas só de aconselhar os jogadores a que não tivessem parados, de certa forma continuassem ativos, e quase que por brincadeira, mesmo no nosso grupo do WhatsApp, conforme de certeza o Paulo estava a dizer que tem e o Tiago certamente devem ter, os jogadores desafiavam-se entre eles, inclusive com vídeos e pequenas brincadeiras, não só com bola, mas sem bola, parte física, digamos assim, das condições físicas, desafiavam-se uns aos outros constantemente, e isso um bocadinho através de brincadeira vai sendo a parte deles de se deixarem estar pelo menos, né? Não digo em forma, porque ninguém fica em forma só brincando a partir de casa, digamos assim, mas pelo menos um bocadinho mais ativos e não deixarem-se ficar só sentados no sofá, sabendo que mais cedo ou mais tarde, esperamos nós, que voltemos a jogar. Não digo concluir esta época, porque nunca sabemos, né? Na verdade, mas pelo menos, se calhar, para começar uma próxima, convém não estar 5 ou 6 meses com o rabo sentado no sofá, e porque felizmente também a nossa equipa tem muitos miúdos jovens e também têm sempre esse cuidado, porque estão na idade disso, né, de se manterem em forma, e os mais velhos temos, felizmente, também, tanto o Pedro, que é com 42 anos, se calhar é dos jogadores fisicamente mais ativos para estas idades, o próprio David Pinto, o Ivo, são jogadores com 30 e poucos anos, mas que felizmente também se cuidam, têm limitações cuidadas e mesmo as suas condições físicas passam muito pela mentalidade deles, que é uma mentalidade também de bem-estar a nível físico, e por isso vai-nos valendo isso. Agora estamos, como todos dizemos, não sabemos o que é que vem daí, não podemos andar atrás de ninguém, e isto é um bocadinho, cada um tem que cuidar de si, pensando no futuro, no regresso à competição, como é óbvio.
Exatamente. Ora bem, então falamos agora do campeonato, daquilo que tem sido, vamos lá ver, o campeonato até agora, portanto, como é que tem decorrido? Tem decorrido da forma como planearam e a atual classificação está mais ou menos de acordo com aquilo que se passou. O que é que vocês pensam sobre isto, Paulo Martins? Da nossa parte, acho que melhor era quase impossível, não é? Fizemos uma campanha na taça fantástica. O campeonato, tivemos alguns percalços que fazem parte daquilo que é um campeonato, mas da nossa parte acho que melhor era quase impossível, não é? Porque acabámos por ter uma equipa muito competitiva, uma equipa de jogadores com muita escola, novos, tirando o Carrilho, não é? Que já é uma velha raposa destas divisões, mas que também soube integrar no grupo, e o grupo aceitou bastante bem, mas acho que da nossa parte era muito mais difícil fazer do que aquilo que foi feito. Exato, até porque o Águas de Moura, nesta altura, é a única equipa do campeonato que ainda não tem qualquer derrota, não é? Isto teve uma quantidade de tempo, mais de um ano, salvo erro, sem perder pontos em casa, não é, Paulo? Sim, nós tivemos este projeto do Águas de Moura vai fazer 2 anos, não é? Agora no princípio da próxima época. Durante 2 anos tivemos uma derrota, não é? Tivemos uma derrota e fora, em Santo André, porque o Águas de Moura em casa, o único empate que teve foi com o Samuco. Portanto, isto é trabalho, é capacidade dos jogadores, e os gols em casa acabaram por acontecer, que era aquilo que eu tinha dito, que com a normalidade de um campeonato tinha que acontecer. Mas soubemos sempre dar a volta e acho que temos mérito naquilo que fizemos. E daí os 6 pontos de vantagem que tem em relação aos 2 adversários diretos, não é? Sim, é assim, nós perdemos pontos onde não esperávamos, da mesma maneira que o Seixal e o Quinta do Conde também não esperava de perder os pontos com as equipas que perderam, mas isto é campeonato, isto é assim. Se nós vermos os exemplos, é aquilo que eu costumo dizer aos meus jogadores, se nós vermos os exemplos daqueles que jogam noutras ligas, que é o futebol que nos dá de beber, que é o futebol que passa na televisão, os clubes acabam por perder pontos, aqueles que jogam para os títulos acabam por perder pontos onde menos se espera. E são esses pontos que vão definir o campeonato. Porque sempre disse aos meus jogadores que algum receio que eu poderia ter antes de um jogo nunca era contra o Seixal, nunca era contra o Quinta do Conde, nunca era contra os clubes lá de cima. Eram sempre com aqueles clubes cá de baixo, porque às vezes a motivação não é a mesma. O jogo entra numa fase que nós deixamos andar, e é aí que às vezes perder pontos, e nós foi os pontos onde perdemos, foi com esses clubes. Tiago, no que respeita ao Seixal, o Seixal tem 4 derrotas, mas quase que, digamos que vão na linha daquilo que o Paulo Martins acaba de dizer, porque eu estou-me a recordar agora que 2 delas foram em casa, com o Almada, salvo erro, e com o Santo André, que estava em último lugar. Outra delas foi fora com os Ambejalenses, são as 3 que me lembro do momento. Portanto, tudo adversários que estão, digamos que mais abaixo do Seixal. Portanto, vai de encontro àquilo que o Paulo estava a dizer. Sim, só quem não está no futebol, quem não jogou durante muitos anos e quem não está dentro disto é que acha que isso é fora do normal. É claro que quem está lá em cima quer sempre e acha sempre que pode ganhar, e bem, não é? Mas o futebol é isso mesmo, e vemos isso, como o Paulo estava a dizer, nas ligas profissionais, acontece, e connosco não é exceção. Portanto, o Seixal perdeu pontos, como o Águas de Moura perdeu, como o Quinta do Conde perdeu, faz parte do futebol. Uma coisa que não nos podem acusar é que em nenhum jogo, mesmo aqueles que não conseguimos ganhar, nunca deixámos de o procurar, nunca deixámos de o tentar, e ganhámos a maior parte deles. Infelizmente, em alguns não conseguimos.
Em relação também a um balanço da época até agora, o Seixal estava a fazer em primeiro lugar, dar os parabéns, neste caso às 13 equipas que aqui estão presentes, porque há mais boas equipas também, porque têm feito até aqui um campeonato muito bom. O Águas de Moura, pelos 6 pontos que leva a mais, ainda melhor, não é? Mas as 13 equipas têm feito um campeonato excelente. O Seixal também vai em segundo lugar, vai nos quartos de final da taça da Associação de Futebol de Setúbal, portanto fazemos um balanço positivo daquilo que está ou que estava a ser a época até aqui, com os devidos percalços, que como o Paulo estava a falar, que perde-se pontos onde menos se espera, mas como eu estava a dizer, quem não está no futebol é que pode achar isto estranho. Quem está no futebol convive com isto, sabe viver e sabe que a seguir tem que procurar a vitória novamente, mas o balanço que fazemos até agora é excelente, porque também somos a única equipa da segunda distrital que continuamos na Taça de Setúbal, nos quartos de final, com mais 7 equipas da primeira distrital. O Águas de Moura e o Quinta do Conde também estavam a fazer uma taça fantástica, como o Paulo disse, e por infelicidade também não conseguiram estar presentes nos quartos de final, porque senão também lá estariam connosco. Isto só demonstra que as equipas que estão na segunda distrital têm valor, têm jogadores com muita capacidade. Eu falo por nós também, mas acho que é geral aos três. Temos uma equipa muito nova, com grande parte dos atletas do plantel são formados no clube, só vêm das camadas jovens do Seixal. E são miúdos com qualidade, são jogadores que depois aos quais juntamos alguma experiência de outros jogadores, mas que vai dando frutos, e só ter esses jogadores com essa capacidade e com essa humildade e com essa crença e o acreditar nas suas capacidades é que é possível fazer um campeonato deste género e uma taça deste género também. Portanto, acho que estamos as 3 equipas de parabéns. Eu falo mais da minha, não é? Claro. Em relação à Quinta do Conde, portanto, andou muito bem, andou lá por cima também, segundo lugar quase sempre, não é? Agora caiu para terceiro, embora tenha os mesmos pontos do Seixal. Jardel, mas nos últimos 4 jogos, 3 derrotas e salvo ver 2 em casa, não é? O que é que aconteceu? Sim, isto, como é óbvio, como agora o Paulo e o Tiago referiram, o campeonato, acima de tudo, já não é o campeonato da segunda divisão, já não é o campeonato onde eu joguei há 3 anos, 4, se não estou em erro, onde chegou a haver goleadas 7, 8, 9-0, e isto cada vez mais este campeonato é muito equilibrado, acaba-se por ter muito melhores treinadores que constantemente procuram o sucesso, e isso obriga a que nós trabalhemos muito. E quando nós acabamos por escorregar, não é só de mérito nosso, mas sim mérito também das equipas adversárias. E como é óbvio, conforme o Tiago há pouco disse, perder em casa com o Seixal, peço desculpa, com o Santo André, é sinal também de muito trabalho do outro lado, assim como nós perdemos em casa agora 2 jogos, quer com o Monte, quer com o Zambjal, 2 equipas que tinham acabado de trocar de treinador, que vieram mostrar muito mais qualidade que haviam mostrado na primeira volta. E isto mostra um bocadinho a realidade que neste momento temos na nossa divisão, é que ninguém está certo de vitórias, ninguém pode dar jogos como garantidos antes do apito inicial e do apito final, e neste momento apanhamos uma segunda divisão cheia de jogadores com muita qualidade, cheia de bons treinadores, e isso reflete-se não só na classificação, que tanto os lugares cimeiros como os lugares de média tabela estão ali dispersos, se calhar por 3, 4 pontos. Está uma divisão muito equilibrada. Nós, o Águas de Moura e o Seixal, se calhar fomos as equipas mais constantes, digamos assim, e estas últimas jornadas acabaram um bocadinho por refletir também a dificuldade do nosso calendário. Acabámos por jogar fora ao Águas de Moura, na altura, a última jornada da primeira volta, com os mesmos pontos. Acabámos por perder 2-1. De seguida ganhamos ao Lagamessas e perdemos para a taça, e se calhar essa derrota na taça, se calhar não merecida, digamos assim, ou pelo menos da maneira que foi, acabou se calhar um bocadinho por trazer algum peso, e isso reflete-se nos 2 jogos seguintes, mas como é óbvio, isto são fases que nós já estávamos, como é óbvio, a trabalhar para passar rapidamente esta fase, e tivemos a infelicidade do campeonato parar
quando queríamos já dar rapidamente volta à situação e acabamos por não conseguir virar já a página. Como é óbvio, isto não acaba aqui, obviamente, né? Temos muito trabalho pela frente, seja para a próxima época, seja para quando for, e cada vez que as coisas correrem menos bem, só há a solução de trabalhar mais ainda para procurar dar a volta aos resultados menos bons. E como é óbvio, a ADQC no início da época, como é óbvio, nem sequer fazia parte das contas da subida, e nós quisemos mostrar que tínhamos jogadores para isso e que íamos trabalhar muito para o conseguir. E a primeira volta tivemos um bocadinho, se calhar, esse mérito de acabar lá em cima, juntamente com o Águas de Moura e com o Seixal, pelo trabalho que fizemos. Agora, como é óbvio, jogar na casa do Seixal e fizemos o jogo, fizemos, e acho que até aqui o Tiago não me deixa mentir, que acho que 50 euros para aquele bilhete eram bem pagos. Foi um grande jogo, duas equipas fantásticas, e acho que o mesmo se pode dizer em Águas de Moura, e estas três equipas provam que há muita qualidade na segunda divisão, e acho que é meritório. Como o Tiago deu os parabéns, eu quero aproveitar a mesma onda para felicitar todo o trabalho que tem sido a ser feito até aqui, tanto pela parte do Tiago e do Paulo, como de todos os treinadores. Muito bem, para falar em treinadores, todos vocês, estamos aqui perante 3 treinadores da nova vaga, não é? 3 treinadores ainda jovens, portanto, que todos foram jogadores, não é? E daí agora a pergunta que me ocorre, em vossa opinião, o que é mais difícil? É ser jogador ou ser treinador? Paulo Martins. Eu acho que não, eu tenho certeza que é muito mais difícil ser treinador de futebol. É que eu digo aos meus jogadores. Eu, por mim, estava aí sentado nesse lado. Era tudo muito mais fácil. Mas é uma situação que me agrada bastante, e quero também dar os parabéns, aproveitar de dar os parabéns a estes 2 grandes amigos que eu tenho, de dar os parabéns a todos os treinadores da segunda distrital, porque não é fácil, e olhamos para o último, que é o Melides, faço ideia as dificuldades que é ser treinador de uma equipa com poucos recursos humanos. Dar os parabéns também pela maneira como os treinadores, principalmente estes 2 que estão aqui, souberam respeitar cada vez que nos defrontamos. Acho que a amizade que nós trazemos nunca poderá ser ultrapassada por aquilo que é a competição, porque competição vai haver sempre. Isto agora parou, o campeonato parou, e todos nós estamos numa situação que podemos subir, podemos não subir, mas tem-se falado muita coisa na internet, no qual às vezes dá-me vontade de rir, porque dá-me vontade de rir mesmo, mas uma coisa é certa: todos os jogadores, todos os treinadores, todos os diretores, todos os presidentes, toda a massa associativa, quem gosta de futebol, é o domingo que quer ganhar, não é em casa com este impasse. Não é? E acho que isto aqui, as pessoas estão-se a esquecer um bocado disto, porque ninguém, principalmente da nossa divisão, acho que ninguém está a fazer um aproveitamento para isto acabar já, e para se tivermos que subir já, subirmos já. Acho que as pessoas têm que pôr quando falam, às vezes, deviam pôr os pés na terra e pensar que se calhar estas 3 equipas foram as mais competentes de todas. Não é? E nós, como treinadores, para ir um pouco ao encontro daquilo que tu me disseste, eu, como jogador, eu ponho-me um bocado ainda no lado dos meus jogadores, e preferia ser mais jogador e estar em casa e dizer assim ao presidente, até isto no campo está despachado, então, presidente, subimos, se não subimos, então ao mister, como é que é, do que ser o próprio mister, né? a ter que pôr gelo naquela fogueira. Já não bastava aquilo que se passa durante um ano na distrital, que não é fácil. Acho que a gente anda sempre com baldes de água fria para apagar fogo, e ainda mais esta, né? Eu preferia ser jogador ainda, mas faz parte do processo. Tiago, e no teu caso? Respondendo à pergunta, claro que ser jogador
é muito mais fácil. Eu também se fosse um bocadinho mais novo, se calhar também ainda era jogador um bocadinho, ainda podia ser. Tenho jogadores mais velhos que eu. Um, mas, mas é como o Paulo estava a dizer, o jogador tem muito menos preocupações. Chega ao treino, vem treinar, alivia a cabeça, quer treinar, não pensa em mais nada. Aquilo que nós os três fizemos durante anos e anos e anos, a vários níveis, fosse distrital e nacional. O jogador é diferente. Ser treinador requer muito mais atenção, estar sempre a pensar, o nunca desligar, o estar sempre a pensar no próximo treino, no próximo jogo, naquilo que se vai fazer no dia a seguir, é não ter um dia de descanso. Portanto, ser jogador é muito mais fácil, na minha opinião, claro, mas também gosto desta da parte do treino, também me fascina, também gosto muito, por isso não tinha abraçado isto, mas claro, ser jogador é a essência do jogo, não é? Quem não gostar mais de ser jogador, acho que para quem já lá passou é difícil, para quem não passou lá é difícil de explicar, para quem já lá passou, isto que eu estou a dizer é muito fácil de perceber, mas como treinador, claro que gosto muito, mas é muito mais exigente, muito mais exigente. Claro. Jardel, partilhas da mesma opinião? Claro, sem dúvida. Como o Tiago diz, nós como treinador não conseguimos sequer desligar a ficha está sempre ligada à corrente e não paramos constantemente o nosso pensamento. Como jogadores chegávamos lá, treinávamos aquela 1 hora e um quarto, 1 hora e meia e íamos para casa. Banhinho tomado, amanhã há mais, pensamento no jogo, ponto final. Nós como treinadores, o pensamento é durante a hora do trabalho, é durante a hora do treino, acaba o treino, o que é que correu bem, o que é que não correu, o que é que vamos melhorar em relação aos processos para o próximo treino. E felizmente, como o Tiago e o Paulo dizem, é algo que também nos motiva, mas ser jogador nem ter comparação, era só correr, salvo seja, e meter a cabeça à bola. Agora não, agora a cabeça tem que pensar muito mais, né? que é verdade. Dá muito mais E trabalho. temos que dá, sem dúvida, dá muito mais trabalho este lado do que o de ser jogador, como é óbvio. Mas como o Tiago diz e o Paulo, quem passou dentro do campo percebe o prazer que dá a jogar. Quem está deste lado agora também percebe o prazer é outro e se calhar o mérito de estar deste lado tem que ser sempre mais apreciado, porque a capacidade de pensar em tudo é muito mais difícil, como é óbvio. Claro, então vamos lá agora recordar as coisas boas que vocês fizeram como jogadores. Paulo Martins, qual foi o momento que tu consideras mais alto da tua carreira? Ou aquele que tens mais recordações, melhores recordações, vamos lá. A minha carreira foi passar ali ao lado do 12 que ia ali para Setúbal e essa que era a minha carreira. Mas os momentos que me marcaram bastante, eu acho que eu quando olho para trás, e agora está muito na moda meter as fotografias no Facebook daquilo que fizemos e dos momentos, eu acho que aquilo que trazemos grande bagagem foi as amizades que fizemos. Tive a felicidade de ter jogado Ilhas, Algarve, Zona Sul, mas marcante foi a subida de divisão, as três que tive, pelo Amora, pelo Juventude e pelo União de Montemor. Foi jogar na Taça de Portugal contra o Sporting e contra o Porto, duas equipas que ganharam a taça nesse ano. Inclusive, quando estava no Pinhal Novense, também perco o Vitória de Setúbal, e o Vitória de Setúbal também ganha a taça nesse ano. Ou seja, quem jogava contra o Paulo Martins, eliminava o Paulo Martins, ganhava a taça de Portugal. Mas pronto, acho que é muito gratificante quando nós olhamos para trás, e eu ouvi aos mais velhos na altura e diziam que agarra-te porque isto passa muito rápido. E eu olho para trás e digo aos meus jogadores, parece que é o vir ao disco e toca ao mesmo. E eles também os vão dizer àqueles que hão de vir, que é aproveitar o momento. E hoje estava a ver uma entrevista
do Max do Sporting, e sendo novo, ele estava a dizer quando entro para treinar, sei que estou dependente de mim, não quero amanhã olhar para trás e dizer que não tive a oportunidade porque estive mal ou que me deixei perturbar por esses momentos. E acho que foi o que eu tentei fazer. Obviamente que as coisas não correram todas bem. Todos nós, jogadores de futebol, tivemos dificuldades, mas os momentos mais marcantes foram esses. Certo. Tiago Correia, contigo. Também eu partilho um bocado da opinião do Paulo, que para além dos momentos mais altos ou mais marcantes a nível futebolístico, aquilo que nós trazemos mais connosco e aquilo que fica mais são as amizades que nós vamos fazendo aqui e ali nos vários clubes onde vamos passando. Eu tenho a felicidade de ter feito vários amigos no futebol, uns com quem falo mais que outros naturalmente ou por proximidade, mas fiz muitas amizades no futebol e acho que isso é aquilo que nós trazemos e que guardamos e com aquilo que ficamos. Por exemplo, o caso de estarmos aqui a falar hoje 3 adversários que são amigos, que jogaram uns contra os outros, que jogámos uns com os outros também. Eu joguei com o Paulo Martins, como eu estava a dizer, no Seixal, na antiga 2ª Divisão B. Portanto, nós vamos fazendo amizades, são amizades que ficam, isso é que é o mais importante. É claro que a nível desportivo, que é aquilo que nós como jogadores... O que é, Paulo? Eu estava a dizer que eras miúdo ainda eras miúdo, agora já estamos todos. É verdade. E a nível desportivo, claro que nós quando somos jogadores queremos sempre alcançar coisas boas. Eu recordo das 2 subidas de divisão que tive no Fabril, que foram 2 subidas de divisão marcantes. Recordo-me de um ano fantástico que tive também no Sesimbra, que estávamos a disputar a 3ª Divisão Nacional e não subimos à 2ª Divisão B, na altura também, por um golo de diferença, que foi um ano que acabou mal, mas que eu recordo também, porque foi um ano excelente, onde eu também fiz boas amizades e tínhamos uma equipa bastante boa. E recordo também, como o Paulo falou, da Taça de Portugal, quando eu joguei no 1º de dezembro também, que ainda era a antiga 2ª Divisão, que agora já não existe, agora é o CNS. Jogámos contra o Braga para a Taça de Portugal, o Braga treinado pelo Leonardo Jardim, do Hugo Viana, do Lima, do Salino, o Hélder Barbosa, e eu estive lá dentro com eles, a jogar contra eles, e é claro que isso uma das memórias que eu guardo como das melhores. O Braga de Nuno Gomes, na altura, aquilo para ele sair do estádio foi um problema, que não o largavam, com os autógrafos. Portanto, são momentos que nos marcam. Inclusive o Paulo estava a falar de um jogo da Taça de Portugal que ele foi eliminado pelo Sporting. Eu recordo-me ter ido ver esse jogo, porque depois é assim, nós vamos fazendo amigos e gostamos de estar presente, e nos jogos que eles vão fazendo, se tivermos oportunidade. Eu lembro-me de estar presente, se não estou em erro, foi no estádio do Fabril, esse jogo do Sporting com o Pinhal Novense. O Paulo jogava no Pinhal Novense. Um gol de pontapé de bicicleta do Lietzen, não foi? Foi. Mas recordo-me só estes momentos que aos 30 segundos já estávamos a perder 1-0. mas faz parte, e eu também, é um dos momentos que eu guardo também, foi esse momento na Taça de Portugal, quando eu jogava no 1º de dezembro, jogámos contra o Braga, e outros momentos também. Exato. Jardel, no teu caso também, digo eu, talvez o que seja mais marcante tenha sido aquela experiência em Macau, não? Sim, sem dúvida. Em termos de jogador, a minha carreira é muito aquém do Paulo e do Tiago, como é óbvio. E acima de tudo gostei muito, obviamente, e como o Paulo e o Tiago dizem, o que a gente consegue guardar de melhor são as pessoas e os treinadores com quem partilhamos muito, diretores, e tanto a experiência em Macau como quando fui para os Açores foram das experiências que mais me marcaram, pelas pessoas que acabámos por ganhar, as nacionalidades diferentes que acabei por conhecer e conhecer um bocadinho das culturas, tanto a nível dos jogadores como pessoas depois fora do futebol.
acho que é aquilo que mais nos vai marcando, como é óbvio. E felizmente acho que o facto de ter ido para Macau também me ajudou muito na minha vida e a desenvolver-me um bocadinho em termos de pessoa e jogador e acima de tudo ser humano, porque acabei por melhorar muito a nível de línguas e felizmente cresci muito com isso e foi a partir daí também que comecei a querer mais a parte do treinador e infelizmente acabei se calhar cedo pelas lesões, mas eu acredito que isso também tenha sido um mal para criar um bem maior e felizmente acho que as coisas podem vir a correr bem porque sou rodeado de pessoas como estes dois colegas que tenho aqui, né, nesta videochamada, sou rodeado de pessoas boas e que sei que além de adversários têm muito para me ensinar e acredito muito que isto é o que o futebol nos dá, além dos bons jogos ou dos golos que nós acabamos por marcar, no caso do Paulo dos que evitava, como é óbvio, acabamos por crescer muito é com isto, com estas pessoas que vamos apanhando no nosso caminho, como é óbvio. Por isso acho que a parte melhor da parte de ser jogador é tirar as pessoas que nos cruzam no caminho. Exato. Então, deixando agora a parte dos jogadores e falando da parte técnica como treinadores, até onde vocês querem chegar. Vocês começaram ainda há relativamente pouco tempo a treinar, não é? Mas é evidente que têm ambições. Paulo Martins, o teu caso, até onde queres chegar como treinador? É assim, acho que o mais longe possível, não é? Trabalhamos todos nós para isso. Agora sabemos que é muito difícil. Isto porquê? Porque existem os cursos de treinadores, existem as oportunidades que podem ou não aparecer. Estar no projeto certo é uma rampa de lançamento para qualquer treinador. Mas obviamente que todos nós trabalhamos para que o amanhã seja muito melhor e que se um dia pudermos estar numa equipa profissional, todos nós assim temos essa ambição. Agora sabemos que é muito difícil. Eu por acaso tenho o segundo nível, mas sei que para tirar o terceiro nível é derivado às contingências e àquilo que eu chamo o funil, que é meter os treinadores todos dentro do funil e depois saem 3 ou 4 para ir tirar os cursos, que só abre um. E quando nós olhamos para aquilo que se passou esta época, que o Silas e o Ruben tiveram a oportunidade de treinar e não têm a oportunidade de tirar os cursos, acho que isto é lamentável. Não para aquelas pessoas que gerem o futebol em Portugal, porque segundo aquilo no último seminário que eu tive, onde teve presente as entidades, neste caso o presidente da Associação Nacional de Treinadores, aquilo que disse é que são ordens da FIFA, são ordens da UEFA, desculpe, e que a UEFA é que diz que tem que haver um curso de 2 em 2 anos. Ou seja, eu quando me fui licenciar, e felizmente que sou licenciado e que fui para a escola depois de acabar a minha carreira de jogador, eu tive a oportunidade de ir para a escola. E se nós estamos a querer aprender e a querer investir na nossa carreira e somos privados, acho que era uma situação a rever, mas acho que há coisas muito mais importantes também no futebol. Agora, que é mais difícil, tendo estas contrariedades, voltarmos a termos mais probabilidades de ser treinadores um dia a nível profissional, vamos ter que caminhar muito. Exato. Tiago, no teu caso, costumas dizer que filho de peixe que sabe nadar, não é? O teu pai é treinador, treinou, enfim, em vários locais, em vários clubes, não é? E tu queres seguir as pisadas do teu pai, queres ir mais além ainda? Isso é difícil chegar lá. Mas, como o Paulo dizia, nós estamos aqui e abraçamos esta tarefa de ser treinador, que para nós ainda não é uma profissão, mas claro que todos queremos, não é uma profissão, mas que nós fazemos-la e desempenhamos-la como tal. Mas todos queremos ir mais além. Eu também quero chegar, se possível, a alguma equipa profissional, como é lógico. Mas também sei das dificuldades que são, isto tudo que o Paulo teve a falar. Eu também tenho o segundo nível de treinador, mas sei que
o quão difícil é para chegar a esses clubes profissionais ou até semi-profissionais. Eu tenho, o meu irmão é profissional de futebol, e eu, portanto, sei bem como é que é o meio, ou vou conhecendo como é que é o meio, sei bem das dificuldades que isso traz, das adversidades que existem pelo meio, mas no fundo nenhum de nós acho que deixa de ter esse sonho, mas também temos os pés bem assentes no chão e sabemos que é muito difícil, mas que onde estivermos, garantidamente que vamos fazer o melhor todos os dias para nós sermos melhores. E nós sendo